de novo, meu povo. Aqui talvez um pouquinho mais, mas conforme eu falei para vocês, né, vamos analisar. Claro que não vamos analisar toda essa aula, a gente vai apenas ler o texto e depois a gente vai analisar alguns parágrafos em alguns vídeos, né? Para que essa videoaula não fique muito longa, cansativa, a gente vai ler e depois a gente vai analisando essa redação escolar. Vamos tentar identificar, né, alguns aspectos importantes. Primeiro, do ponto de vista formal, ao olhar o texto, a gente já percebe que o texto é formado de são 1, 2, 3, 5 parágrafos, e a gente pode dizer que o primeiro parágrafo é a introdução, o desenvolvimento é formado do segundo, terceiro e do quarto parágrafos. E por fim, a conclusão. Então, basicamente, esse esquema é um esquema normalmente geral que se utiliza nos vestibulares e no Enem. Então, é um texto que não tem grandes, né, para trazer grandes reflexões, aprofundamento, um texto muito curto, evidentemente, que se quer, que se deseja. O Enem, por exemplo, avaliar a capacidade argumentativa dos alunos, eu já falei isso, o seu grau de leitura, o seu letramento do ensino médio, o quanto esse aluno tem um domínio relativo da norma culta, né, do registro formal, aquele registro usado em situações e contextos formais, como é o caso específico aqui de uma redação escolar para o vestibular, para o Enem. E evidentemente que o estudante vai precisar ter um domínio relativo desse registro dentro da universidade, uma vez que ele vai produzir normalmente na universidade. Os textos exigidos são textos que exigem uma reflexão, um amadurecimento e a sua capacidade de argumentar, de defender suas ideias, né? Texto socio, a depender do curso que se faz, evidentemente, mas de um modo geral, essa habilidade, essa competência é uma competência que a gente precisa na sociedade contemporânea, tão marcada por pontos de vista divergentes, convergentes, enfim, tantas polêmicas. É preciso saber defender seu ponto de vista, é preciso saber argumentar com a capacidade de administrar certos sentidos, né? com o domínio de certos recursos retóricos. Então, nós vivemos uma sociedade extremamente em que a opinião, o ponto de vista, muitas vezes ele é esvaziado por conta dessa falta de argumentação. E quando não há a argumentação, e quando não se apresenta argumentos, né, o debate, ou seja, a sociedade tende a ser uma sociedade totalitária, né, autoritária, porque só é no embate, no embate respeitoso, evidentemente, em que cada um defende seu ponto de vista, apresenta seus argumentos e se chega a uma conclusão. Uma conclusão que pode ser favorável a um indivíduo, a outro indivíduo, ou à própria sociedade como um todo. Então, por esse preâmbulo, vamos ler o texto. Então, chegando ao terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os graves problemas que preocupam a todos, pois existem populações imersas em completa miséria, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Segundo parágrafo. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas, mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações.
Além disso, nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos conflitos internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocaram grande extermínio. Em nossos dias, testemunhamos conflitos da antiga Iugoslávia, em alguns membros da comunidade dos Estados Independentes, sem falar da Guerra do Golfo, que tanta apreensão nos causou. Só um adendo aqui, evidentemente, que essa redação é datada, o autor aqui faz remissão a fatos, né, que já ocorreram no momento da sua produção textual. Então, como ela é datada, muitos fatos, esses fatos realmente já ocorreram. Não é uma produção textual contemporânea que eu trago para vocês, mas o objetivo aqui é mostrar o fio argumentativo desse aluno, desse estudante. Né? Vamos ver o outro parágrafo. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico, provocado pela ambição desmedida de alguns que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária. É desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças ameaçadoras, para podermos suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Bem, eu não vou me alongar aqui, hoje foi só essa discussão, né, essa leitura geral, e depois a gente vai trabalhando então esse texto. O que eu posso adiantar para vocês é um texto, né, que tem uma estrutura, né, que segue aquela estrutura tese, né, a tese que tem os três argumentos aí bem distribuídos e bem explicados, bem fundamentados. Uma conclusão, evidentemente, não é uma conclusão nos moldes do Enem, conclusão solução, né, proposta de intervenção social, mas a gente vai falar um pouquinho de cada parágrafo, né? A tese defendida, os argumentos apresentados, os aspectos formais do texto, né, em relação ao domínio do registro formal do idioma. É isso por hoje, então a gente se vê na próxima videoaula. Um forte abraço e a gente se vê, se Deus permitir.